Olá! Você já deve ter ouvido falar em foro privilegiado, certo? Mas e em PEC das prerrogativas? Esse nome complicado se refere a uma proposta de emenda à Constituição que está em discussão no Congresso Nacional e que pode mudar e muito as regras do jogo para investigação e punição de políticos no Brasil. Mas calma! Antes de formar qualquer opinião, é preciso entender o que essa PEC realmente diz. Nosso objetivo aqui, na primeira parte deste vídeo, é explicar de forma simples e direta, ponto por ponto, o que pode mudar. Vamos lá. A Constituição Federal já garante aos parlamentares, deputados e senadores, o que chamamos de prerrogativas. São regras especiais, como a imunidade por suas palavras e votos e o próprio foro privilegiado, que é o direito de ser julgado apenas pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, por crimes cometidos durante o mandato. A justificativa para essas regras é proteger o mandato e a liberdade de expressão do político, para que ele não sofra perseguições por suas posições. O que a PEC das prerrogativas faz é ampliar e detalhar ainda mais essa proteção. Vamos ver as principais mudanças propostas. Ponto 1. Prisão só com o aval dos colegas. Hoje, um parlamentar só pode ser preso em flagrante por um crime inafiançável, como racismo, tortura ou tráfico de drogas. A Constituição diz que, nesse caso, o processo é enviado em 24 horas para a Câmara ou o Senado, que decide se mantém ou não a prisão. A PEC aperta essa regra. Ela exige que a decisão dos colegas de casa sobre a manutenção da prisão seja feita em, no máximo, 48 horas após o recebimento do processo. Na prática, a palavra final sobre a prisão de um deputado ou senador, mesmo pega em flagrante, será sempre política, dada por seus pares. Ponto 2. Busca e apreensão mais difícil. Você já viu no jornal aquelas operações da polícia em gabinetes ou casas de políticos, certo? Hoje, um juiz pode autorizar essa medida, que, quando envolve um parlamentar com foro privilegiado, precisa da autorização do STF. Com a PEC, uma ordem judicial de busca e apreensão contra um parlamentar só poderá ser executada depois de receber o OK, ou seja, a autorização prévia da Câmara ou do Senado. Críticos dizem que isso acaba com o elemento surpresa de uma investigação e pode permitir a destruição de provas. Ponto 3. Uma nova definição para corrupção. Esse é um ponto técnico, mas muito importante. Para que um político com foro privilegiado responda por um crime de corrupção, a acusação precisa provar que o crime tem relação com o seu mandato. A PEC torna essa prova muito mais difícil. O texto exige que a denúncia demonstre que a vantagem recebida pelo político está ligada a um ato de ofício específico. Por exemplo, não bastaria provar que um deputado recebeu propina de uma empresa. Seria preciso provar que aquela propina foi paga para ele votar a favor de uma lei específica que beneficiava aquela empresa. Para os investigadores, essa é uma exigência quase impossível de ser cumprida, que pode anular muitas investigações. Os defensores da PEC, em sua maioria parlamentares, argumentam que essas mudanças são vitais para restaurar o equilíbrio entre os poderes. Eles acusam o judiciário de ativismo judicial, dizendo que juízes e ministros do STF têm interferido indevidamente no legislativo, perseguindo opositores e interferindo no legislativo, tomando decisões que seriam de responsabilidade do Congresso e criminalizando a política. Para eles, a PEC é uma forma de garantir que deputados e senadores possam trabalhar sem o medo de perseguições e acusações infundadas. Por outro lado, associações de juízes, procuradores e delegados, além de organizações da sociedade civil, são radicalmente contra. O argumento é que a PEC cria uma casta de supercidadãos, que na prática estarão acima da lei. O temor é que a proposta se transforme em um grande instrumento para gerar impunidade, dificultando investigações e blindando políticos corruptos. Esse movimento do Congresso com a criação e aprovação dessa PEC pode ser interpretado de duas maneiras. Vou apresentar a você essas duas leituras e você fará a sua escolha. Qual das duas representa a real intenção do Congresso? Pois bem,
A primeira é que essa PEC seria um passo crucial para restaurar o equilíbrio entre os poderes no Brasil. O STF, nos últimos anos, tem agido como um superpoder, com ministros ativistas que impõem agendas ideológicas de esquerda, perseguindo opositores e interferindo no legislativo. Lembrem-se dos casos durante o governo Bolsonaro: prisões arbitrárias, censura nas redes, inquéritos sem base legal. Isso não é democracia, é judiciocracia. Precisamos cortar o intervencionismo estatal e judiciário para liberar as forças produtivas e a liberdade individual. No Brasil, o judiciário, dominado por uma elite progressista, usa o pretexto de combater corrupção para calar vozes conservadoras. A PEC das prerrogativas corrige isso, devolvendo ao Congresso, eleito pelo povo, o controle sobre seus membros. Não é impunidade, é proteção contra abusos. Sem ela, qualquer deputado que critique o sistema pode ser alvo de buscas ou processos fabricados, como vimos com aliados de Bolsonaro. Críticos da esquerda falam em blindagem, mas esquecem que o verdadeiro risco é um STF ditatorial que ignora a soberania popular. Essa PEC fortalece a democracia representativa e impede que juízes não eleitos mandem no país. E abre caminho para reformas liberais, como redução de impostos e desburocratização. A segunda interpretação possível é que não se trata de proteger a democracia ou o mandato, se trata de proteger a si mesmos. É a construção de uma fortaleza jurídica para que a justiça, essa coisa tão incômoda para alguns, não consiga pular os seus muros. Pense como um cidadão comum, como eu e você. Se você for pego cometendo um crime, você vai para a delegacia. Se a polícia precisar de provas que estão na sua casa, um juiz autoriza a entrada e pronto, você responde à lei. Agora, o que essa PEC nos diz é que o político é diferente. Ele é especial. A prisão dele depende do humor dos seus colegas de plenário. A casa dele só pode ser vasculhada se os amigos autorizarem. É a oficialização do compadrio como cláusula da Constituição. É a transformação do Congresso num clube fechado, onde um sócio protege o outro. Eles reclamam do ativismo judicial, mas vamos ser honestos. Esse ativismo só ganhou força porque o sistema político apodreceu por dentro. Quando o Congresso se omite, quando a corrupção vira regra, a justiça é provocada a agir. O que eles querem não é equilíbrio, é uma mordaça. Querem um judiciário fraco, de mãos atadas, que assista passivamente à sangria do dinheiro público. Essa PEC seria uma vingança contra a Lava Jato, uma resposta de quem sentiu o risco e agora quer garantir que nunca mais se ouse investigar poderosos nesse país. A exigência de provar o ato de ofício específico é a senha para a impunidade. É dar aos corruptos um manual de como escapar da lei. A verdade é uma só. O Brasil não precisa de mais proteção para políticos. O Brasil precisa de menos privilégios. Precisa que a lei seja de fato para todos. Essa PEC seria o mais puro suco da velha política, do toma lá, dá cá, do fisiologismo, tentando garantir a própria blindagem para continuar fazendo o que sempre fez, longe dos olhos e das mãos da justiça. Esses são os fatos. De um lado, o discurso da proteção do mandato e da autonomia do Congresso. Do outro, o alerta para o risco de blindagem e impunidade.